E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao ponto hoje. Como planejar os estudos do zero? Como que eu fazia e como que eu sugiro que vocês façam? Olha, há pessoas que não gostam de traçar uma estratégia para estudar. Elas simplesmente estudam aquilo que der na telha naquele determinado dia. Eu não. Com o tempo, com a experiência de provas, eu passei a entender que ter uma rotina de estudos é muito importante, ajuda bastante. E ter uma rotina de estudos ajuda muito. Saber o que você vai estudar amanhã é fundamental, assim, é elementar. E aí eu comecei a testar diversas maneiras de organização de estudos. A maneira que eu melhor me adaptei é essa que eu vou dizer agora. Olha, primeiro ponto, definido ali a carreira que você vai estudar, por exemplo, no meu caso, advocacia pública. Vamos supor, para uma procuradoria estadual. O que eu fazia? O primeiro passo, pegava 5 provas anteriores de procuradorias estaduais. 5 provas. O que eu fazia com essas 5 provas? Eu resolvia todas as questões, mas sem tentar resolver como se eu estivesse em uma prova. Eu simplesmente li o enunciado e lia a resposta. Li o enunciado e lia a resposta. Qual que é o objetivo disso? Primeiro, saber como as bancas cobram os temas, porque você vai percebendo, você passa a descobrir o estilo de cada banca, você passa a entender o que é que você tem que dar ênfase quando for estudar, seja um livro, seja uma videoaula, seja uma apostila, você vai olhar aqueles pontos mais importantes com mais atenção. Por quê? Porque você já resolveu diversas questões, já leu diversas questões e tem noção de como as bancas estão cobrando. Segundo objetivo disso, saber quais os temas estão sendo mais cobrados. E aí você começa a organizar o seu edital próprio, você vai separando os itens. À medida que você responder as perguntas, já coloca aqui no arquivo, olha, direito constitucional. Estão cobrando bem controle de constitucionalidade, o primeiro ponto. Isso imagine um edital próprio. Direito constitucional, primeiro item, controle de constitucionalidade. E aí vai resolvendo as provas. Percebeu? Segundo item, processo legislativo. Terceiro item, direitos fundamentais. Quarto item, da tributação e orçamento. E aí você vai organizando isso com todas as matérias à medida que evoluir na resolução dessas provas. Mas lembre-se, lê o enunciado e lê o gabarito. Viu? Não tentem resolver como se estivessem num concurso de verdade. Depois disso, o que vocês vão fazer? Olha, separar esse editalzinho próprio, já acompanhado durante a resolução dessas 5 provas. E os itens mais difíceis, vocês vão fazer um bloco de memorização. Por exemplo, direito constitucional, item 1. Aí você vai transcrever aquele enunciado da maneira correta, né, que estava na prova, para que você depois utilize como resumo, como revisão. Mas veja, só os itens mais difíceis, porque muitas vezes você bate o olho e você já sabe a resposta. Você bate o olho e já sabe a resposta, mas tem alguns que você tem muita dificuldade, vai pesquisar, enfim. Copie e cole esse enunciado para um bloco de notas. Um bloco de memorização. Eu gostava de fazer essas anotações do bloco de memorização manuscrito. Por quê? Porque isso ajuda mais na fixação do conteúdo. Isso seguindo ali a linha do professor Pierluigi Piazzi, que tem vários vídeos legais sobre métodos de estudos aqui no YouTube. Então, quando vocês resolverem essas 5 provas, o que é que vai acontecer? Vocês saberão como é que as bancas estão cobrando, porque cada banca tem um estilo próprio de redação das questões, de pegadinhas. Segundo ponto, vocês vão saber quais são os temas mais recorrentes. Terceiro, com isso vocês vão conseguir elaborar um edital próprio com os principais pontos. E quarto, isso vai direcionar melhor os seus estudos. Porque ao passar essa etapa de
resolução dessas 5 provas, vocês, com o editalzinho próprio que foi formado, vocês vão estudar o que for. Primeiro, vocês vão estudar os principais temas, vocês vão reforçar com livros enxutos ou bons resumos. Livros enxutos e bons resumos. Não precisa vir com aquela doutrina super incrementada, enfim, porque primeira fase e prova discursiva você não precisa disso, você precisa ter noção, você precisa saber aplicar a lei ali naquele caso concreto. Então, com esse editalzinho próprio, vocês vão reforçar, né, o conhecimento dos temas principais com livros enxutos e resumos. Depois, ultrapassada essa etapa, aí vocês irão para os temas secundários, que são aqueles temas previstos de maneira genérica em editais, mas numa escala ali de prioridade. E você vai perceber essa escala conforme você vai estudar. Por exemplo, se você for estudar para advocacia pública, famílias e sucessões não costumam cair com muita profundidade. E vocês vão perceber isso, mas se vocês forem estudar para a defensoria pública estadual, vocês vão ver famílias e sucessões de maneira mais aprofundada. Então, ao fazer adotar essa metodologia, vocês vão começar a entender o que é que as bancas querem dos candidatos. Então, e isso vai servir como bússola para guiar toda a preparação. Eu acho esse método interessante porque, após fazer isso, eu ia para um livro, eu ia para algum resumo. Alguns pontos eu bati o olho porque já sabia que aquilo ali não era importante e outros pontos eu parava ali uma vez, relia porque eu sabia que era muito importante. E aí os pontos mais difíceis de compreender eu colocava também no bloco de memorização. Esse bloco de memorização, teve uma vez que eu viajei de carro para fazer uma prova e durante a viagem, era assim, o meu bloco de memorização era de folha de caderno. Eu escrevia frente e verso, frente e verso, frente e verso. Foram várias folhas, assim, por matéria. Eu colocava direito constitucional, item 1. Aí escrevia, às vezes, duas, 3 linhas no máximo. Item 2, item 3, item 4, com os pontos mais difíceis. Dentro do carro, eu revisei ali um conteúdo que tinha de meses, de 6, 7, 8, 9 meses de estudos com os principais temas, bem enxuto ali nessa folha de caderno. Em 5, 6 horas eu conseguia revisar o conteúdo de todas as disciplinas. Engraçado que em uma procuradoria estadual que eu fiz, numa viagem de carro, eu ali estudando no carro, isso de sexta para sábado, a prova era no domingo. Quando chegou na prova, várias questões estavam ali. Várias questões estavam ali. Porque, veja, as questões mais difíceis, eu estava com uma revisãozinha e sempre depois de todas as provas eu dava ali naquele material, já que era coisa de 5, 6 horas, lia rapidamente. E as mais fáceis eu já tinha um certo conhecimento. Então, com essa sistemática, você acaba por completar as deficiências. Então, dessa maneira, eu tenho certeza que, seguindo essa sistemática, em 3, 4 meses, vocês perceberão uma evolução muito grande. Então, eu espero realmente que vocês testem, porque também conhecimento nunca é demais e vale a pena. E me ajudou bastante. Eu aconselho muito que vocês tentem fazer isso. Tem assim é como se você mesmo fosse o responsável pela sua organização. E aí vocês vão preparando e diminuindo a dependência que muitas pessoas têm de cursinhos, de coaches, enfim. Eu não acho que são descartáveis, pelo contrário, acho que são muito importantes. Só que hoje a gente vê as pessoas criando uma super dependência, como se isso fosse, como se apenas dessa maneira vocês conseguissem se desenvolver. Mas muitas vezes o problema está aqui, ó. Então, ainda que façam um cursinho, ainda que façam coach, tentem fazer isso também, porque é uma ferramenta a mais. E isso não é demais, se você tiver controle, dedicação e seguir e respeitar os seus limites, principalmente, né?
Então, era isso que eu queria conversar hoje com vocês. Um forte abraço a todos. Não deixem de se inscrever no canal e ativem os sininhos das notificações. Até mais!